Olá, meus amados. Nós estamos aqui na segunda parte do nosso livro Tiago, o Evangelho na Prática, segundo capítulo, a sabedoria. Meus queridos, que bênção nós estamos aqui nessa nova estação. Tem sido uma experiência boa, já temos ouvido tantos testemunhos de gente se reunindo para ouvir a palavra, e a gente fica muito feliz de poder participar desse momento na vossa vida. E o segundo capítulo, então, do nosso livro, Tiago, Evangelho na Prática, que é o tema da nossa estação, vai tratar sobre a sabedoria. Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, nós vamos encontrar a seguinte passagem: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bom, nesse capítulo 2, a gente trabalha de forma bem simples aqui no capítulo sobre dois aspectos da sabedoria, que a sabedoria ela deve ser pedida a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E é importante que a gente apenas abra o caminho aqui do nosso entendimento de que a sabedoria, essa sabedoria da qual nós estamos falando, é a sabedoria que vem do alto. Nós teremos um capítulo mais lá na frente que vai trabalhar um pouquinho mais sobre a diferença das sabedorias. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. Então, nesse primeiro momento, já é importante saber que é possível que muitas pessoas se gloriem achando-se sábias, mas pode ser que estejam sendo conduzidas por uma sabedoria humana. E essa sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica, porque ela não se coaduna com os princípios e os valores do reino de Deus. Então essa sabedoria, ela precisa ser pedida a Deus, porque ela vem do alto. E outro aspecto também desse capítulo é a necessidade da gente ter fé para pedir sabedoria, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. É isso que Tiago está dizendo. Peça, porém, com fé, acreditando que aquilo que você está pedindo receberá de fato da parte de Deus, e a partir desta sabedoria que vem do alto, você vai poder se conduzir de uma forma tranquila, com frutos maravilhosos para a sua vida. No capítulo 2, conforme o capítulo que você vai estudar, nós vamos tomar como exemplo Salomão, que foi alguém que pediu sabedoria ao Senhor. Salomão era filho de Davi e recebeu uma grande incumbência, ainda na sua tenra idade, de cuidar de uma nação grande e poderosa, que era uma nação pujante, segundo o governo de Davi, que estendeu as suas fronteiras e fez de Israel uma nação poderosa. E Davi, então, passou o trono para o seu filho Salomão. E em vez de ele pedir riquezas ou vitórias sobre os inimigos ou coisas nessa área, ele pediu sabedoria para poder cuidar do seu povo. E esse é o destaque da lição de número 2, Salomão, que pediu sabedoria para poder se conduzir de uma forma abençoada no meio do povo de Israel. Falando de Salomão, a gente decidiu aprofundar um pouco mais sobre a sabedoria de Salomão, trazendo então esse outro material, Homens de Valor e Mulheres que Edificam, que também é um outro material de nossa autoria. Por que nós trouxemos esse material? Porque há um capítulo dedicado à sabedoria de Salomão. Esse livro trata sobre 12 homens de valor e 12 mulheres que edificam, todos da Bíblia. E se você quiser adquirir o material, está à disposição no balcão da igreja. Mas você não precisa adquiri-lo para esse capítulo. Eu apenas extraí um dos capítulos deste livro que vai aprofundar um pouquinho mais esta sabedoria da qual nós estamos falando em Tiago, Evangelho na Prática. E para ajudar, nós já transferimos essa lição para um PDF e postamos no grupo de líderes. Então você não precisa adquirir o livro aqui para você poder ter esse recurso adicional para ministrar sobre sabedoria. Está num PDF já postado no grupo de líderes. E por que eu achei interessante?
Porque aqui no livro Tiago, Evangelho na Prática, a gente dá o exemplo de Salomão, que pediu sabedoria pela fé e o Senhor lhe concedeu. E nesse capítulo aqui, que está no PDF no grupo, você vai poder aprofundar um pouco mais sobre os benefícios da sabedoria. Vai tratar aqui nesse capítulo, capítulo 9 aqui do nosso livro, Homens de Valor e Mulheres que Edificam, da visita que a rainha de Sabá fez a Salomão, e nessa visita ela pôde destacar, ela pôde perceber ou vislumbrar o fruto da sabedoria de Salomão. E qual que é o objetivo dessa explanação? É que você, ao pedir sabedoria, possa saber que a sabedoria ela vai afetar ambientes da sua vida ou áreas da sua vida de uma forma muito positiva. E eu vou aqui destacar a observação que a rainha de Sabá fez acerca do reino de Salomão. O que ele conquistou com esta sabedoria? Só um adendo aqui, que a rainha de Sabá era rainha, segundo os estudiosos, do reino da Etiópia e provavelmente do Egito e da Etiópia juntos nos dias de Salomão. Então ela, ouvindo falar da sabedoria de Salomão, foi visitá-lo. E quais foram as impressões que ela teve? 1 Reis 10, versículos 4 e 5, nós vamos destacar o primeiro benefício da sabedoria. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Então, 1 Reis 10, 4 a 5, vai resumidamente nos trazer o primeiro benefício da sabedoria de Salomão, já aplicando aqui para a nossa lição de Tiago, o Evangelho na Prática. O que a sabedoria nos beneficia? Ou em que área ela nos beneficia? Em primeiro lugar, a sabedoria organiza a vida. Então, apenas como recurso para a sua ministração sobre a sabedoria, vemos no exemplo de Salomão que a sabedoria organiza a vida. Olha que coisa interessante que ela foi elencando para tornar claro aqui para a gente o estudo de hoje. Salomão vivia uma vida organizada com relação à sua moradia. Em primeiro lugar, o que ela viu? A casa que ele edificara. Então, a organização da vida tem a ver com o lugar onde a gente mora. A casa que ele edificou, a casa onde ele decidiu morar. Então, organiza a nossa vida, primeiramente, no que diz respeito à sua moradia. Em segundo lugar, organiza a vida no que diz respeito à alimentação. Ela viu a comida da sua mesa. Olha que coisa interessante, né? É que a sabedoria, ela também fala não só acerca de onde nós moramos, mas também como nós nos alimentamos. Se a nossa comida, se a nossa alimentação é uma alimentação saudável, que nos faz bem, que alonga a nossa vida, que traz um benefício físico para cada um de nós. Então, moradia, casa que edificaram. Alimentação, comida da sua mesa foi o que ela observou. Outra coisa que ela observou foi acerca da sua liderança, relacionada ao lugar dos seus oficiais. Os seus oficiais estavam bem posicionados, porque a liderança de Salomão organizava também a vida daqueles que trabalhavam para ele. Veja que a sabedoria, ela fala sobre o lugar onde nós moramos, o que nós comemos, qual é a nossa alimentação, o lugar dos criados, ou seja, a liderança que nós exercemos sobre aqueles que trabalham para a gente. Outra coisa, o serviço dos seus criados diz respeito à administração, como nós administramos o trabalho daqueles que estão a nosso serviço. Veja que não somente isso, também a questão de estética, os trajes deles, a questão de estética, como eles se vestiam, como eles se trajavam, tudo de uma forma organizada e com um propósito. Vestimenta, estética, também fazia parte do escopo, dos benefícios da sabedoria
de Salomão. E outra, copeiros que serviam o vinho. E essa área está falando sobre o tempo de descontração, o vinho, um momento de lazer, um momento de descontração, um momento em que ele vai descansar de um dia, depois de um longo dia de trabalho. Tudo isso estava dentro do pensamento de Salomão, fruto da sabedoria que organizava a sua vida. Pode ser questão do vinho, pode ser um momento de lazer, um momento de passeio, uma saída, uma viagem. Então está dentro desse ambiente aqui que estava no radar de Salomão como algo a organizar na sua vida. Tempo de descontração, ou seja, copeiros que serviam o vinho. Mas, diante de todas essas atividades, moradia, alimentação, liderança, administração, estética, descontração, não faltava o espaço para servir a Deus, bem como quanto à sua relação com Deus. O texto bíblico fala, sua sabedoria lhe permitia pensar em todos os detalhes, inclusive do holocausto que servia ou que oferecia na casa do Senhor. Veja que a sabedoria de Salomão organizava todas essas áreas, mas também tinha um espaço dedicado aos holocaustos, aos sacrifícios que ele oferecia a Deus. Muita gente diz, bom, eu tenho uma vida muito agitada, não dá para... Eu penso nos filhos, penso na família, penso na moradia, mas não dá para servir a Deus. Veja que a sabedoria que Salomão reivindicou da parte de Deus, pediu, organizou a vida de tal maneira que ele tinha tempo para todas as coisas, inclusive para a sua vida devocional. Infelizmente, no final da vida de Salomão, ele debanda, ele deixa esse temor. Mas nesse primeiro momento, havia tempo suficiente e tempo de qualidade para que ele pudesse oferecer os holocaustos ao Senhor, e isto tem a ver com a sua vida espiritual. Então, em primeiro lugar, queridos, só para a gente poder fechar aqui esse primeiro ponto dos benefícios da sabedoria. Sabedoria organiza a vida, cuida da casa, dos alimentos, da vestimenta, dos criados, da liderança, e tem o seu momento especial dedicado ao crescimento na fé, ao crescimento da vida espiritual, porque a sabedoria coloca em ordem todas as coisas na nossa caminhada. E foi isso que a rainha de Sabá percebeu na vida de Salomão. Em segundo lugar, a sabedoria abençoa os homens, porque foi isso também que ela percebeu na sua visita a Salomão. 1 Reis 10, versículo 8. Isto foram palavras dela. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Além da sabedoria organizar a vida, a sabedoria abençoa os homens. Foi esta a observação que ela fez quando percebeu todos os trabalhadores que trabalhavam para Salomão, os criados, as pessoas, os oficiais. Então ela chegou a uma conclusão: felizes são estes homens que trabalham para você. E ela certamente percebeu o semblante, a ordem, as vestimentas, percebeu que eles não estavam desorganizados, estes homens estavam posicionados, eles sabiam exatamente o que fazer, eles sabiam exatamente qual era a missão, qual é o propósito. E então ela chegou a uma conclusão: puxa, como estes homens são felizes. Há um texto bíblico que fala também sobre a própria família de alguém que teme ao Senhor. O Salmo 128, de 1 a 3, diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da sua mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Esse texto de Salmo 128, de 1 a 3,
está no Novo Testamento, linguagem de hoje, para facilitar aqui o entendimento. Mas veja que tanta observação que a rainha de Sabá teve quando olhou para os criados, para os funcionários, para os servos de Salomão e os viu organizados, bem vestidos, sabendo exatamente o que fazer, percebeu que eles estavam em paz, bem organizados. O Salmo 128 nos ajuda também a perceber que a própria família de quem é sábio também é feliz. Ele é feliz, a esposa é feliz, é como videira frutífera no interior da casa, e os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa. Por quê? Porque este homem, ou esta mulher, ou este jovem sábio, enfim, essa pessoa que busca a sabedoria de Deus, ela é feliz, porque ela é resolvida, ela organiza muito bem, e as pessoas que convivem com ela vão também desfrutar do benefício da sabedoria. E foi essa a percepção da rainha de Sabá, ao perceber a alegria de todas as pessoas que circundavam a vida de Salomão. Não havia desordem, havia paz, havia ordem e havia um propósito na vida de cada um, porque a sabedoria, além de organizar a vida, abençoa as pessoas que estão no contexto da nossa história. A terceira observação que ela faz está em 1 Reis 10, versículo 9, e fala que a sabedoria glorifica a Deus. Veja o que ela falou: bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Esse texto também é profundo, levando em consideração que a rainha de Sabá está vindo lá da Etiópia, está vindo lá do Egito, de um reino que na época de Salomão não conhecia o Senhor. Mas, por causa da sabedoria de Salomão, ela foi atraída a conhecê-lo. Quando chegou lá, pôde se deparar não apenas com a sabedoria de um homem, mas com o Deus que lhe concedeu sabedoria. Então a sabedoria de Salomão, ela atraiu a glória para Deus. E é isso que a gente vai buscar na nossa vida. Ao pedir por sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero organizar minha vida financeira, vida familiar, quero organizar as prioridades da minha vida, quero também que a minha sabedoria possa facilitar a vida das pessoas que convivem comigo, que abençoa os homens, mas em terceiro lugar, não necessariamente nesta ordem, acima de tudo, eu quero que a sabedoria que o Senhor vier a me dar te glorifique, que as pessoas que se aproximarem da minha vida possam ter, acima de tudo, um contato, não comigo, mas com o Deus que respondeu a minha oração e que concedeu esta sabedoria, que organiza a vida, que abençoa as pessoas e que faz com que as pessoas sejam atraídas para a tua glória. E foi isso que aconteceu com a rainha de Sabá. Ela ficou impactada com a sabedoria, com a organização, mas, segundo o texto bíblico que acabamos de compartilhar, ela pôde então glorificar ao Deus de Israel. Ela teve conhecimento do Deus de Israel. Por tudo aquilo que ela viu, ela chegou a uma conclusão: olha, isso daqui não é obra humana. Isso daqui que eu estou vendo, que eu estou contemplando, não é sabedoria humana, não veio dos homens. Nenhum homem poderia organizar a vida desta forma. Nenhum homem poderia abençoar as pessoas como este homem abençoa de forma natural. Tem que ter uma ação sobrenatural. E isto então apontou para Deus e se cumpre então na vida de quem tem esse tipo de sabedoria o texto de Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que quando a gente pede sabedoria, tem muita coisa que vem como consequência disto, não só a nosso favor, mas a favor de muita gente e culminando numa glória excelente ao nosso Deus. Mas em último lugar, olha que coisa também muito interessante. 1 Reis 10, versículo 10, vai nos ensinar que a sabedoria
multiplica a prosperidade. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Veja que a sabedoria multiplica a prosperidade. Salomão já era extremamente próspero nesses dias. Já tinha herdado muita coisa do seu pai, Davi já tinha juntado muito ouro, muita prata, e Salomão também multiplicou no seu próprio reinado por conta da sabedoria que Deus havia lhe dado. E aí então vem a rainha de Sabá e traz uma oferta, conforme o texto bíblico diz, deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Isto como cumprimento também de uma palavra que o Senhor Jesus ministra em Mateus 13, versículo 12, que diz o seguinte: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a favor de Salomão, o que lhe foi acrescentado? Mais e mais ouro, mais e mais prata, mais e mais especiarias, pedras preciosas. Ele já tinha em abundância, mas ao que tem, lhe será acrescentado. Então, a sabedoria multiplica a prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, não apenas no quesito material, financeiro, ouro, prata, mas a prosperidade de paz, de bons relacionamentos, prosperidade de expansão do seu entendimento, do seu conhecimento, também da sua riqueza, da sua prosperidade material, porque o grande problema não está no ouro ou na prata, mas no amor ao ouro e à prata. E veja que Salomão não tinha amor ao ouro e à prata, pelo menos até esse momento, porque tendo a oportunidade de pedir ouro e prata, ele não pediu, ele pediu sabedoria. E então o Senhor acrescentou ouro e prata, porque viu que ele não tinha apego ou amor ao dinheiro. Ele, na verdade, queria servir dignamente a nação. Então, quando a gente pede por sabedoria, Deus também poderá nos acrescentar ouro e prata, questões financeiras, e dando-nos a possibilidade de expandir também o nosso trabalho com sabedoria, paz e entendimento. Bom, como nós dissemos, esse material está aqui no livro Homens de Valor e Mulheres que Edificam, mas você não precisa adquirir o livro para ministrar essa lição. O PDF, com aquilo que eu acabei de ministrar, já está à disposição no grupo, do nosso grupo de Tiago, o Evangelho na Prática, mas nós desejamos trazer esse conteúdo para que você pudesse perceber aqui os desdobramentos da sabedoria de Salomão, e acredito que esse recurso vai ampliar um pouco mais o seu entendimento. Puxa, quando eu peço sabedoria, o que isto me favorece? Vimos aqui o quanto esta sabedoria pôde organizar a vida de Salomão, o quanto esta sabedoria pôde fazer feliz as pessoas que estavam ao seu redor, o quanto também esta sabedoria pôde fazer com que ele glorificasse a Deus, com que as pessoas fossem atraídos para um conhecimento de Deus, e por último, o quanto esta sabedoria multiplicou a sua prosperidade, seja ela material ou a prosperidade de expansão em qualquer área que você tiver como necessidade. E com isso, espero que você tenha aí um tempo maravilhoso na célula, como sempre é, um tempo muito agradável, e nós estamos à disposição para aquilo que você precisar. Deus abençoe, tenha uma célula abençoada, ungida, e nos vemos então nos próximos capítulos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.